Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, verso 105. Ministério Pão Vivo. Mais um capítulo, mais um tempo de lições, de aprendizado na palavra do Senhor. Este canal, o nosso canal Gotinhas da Verdade no YouTube, tem uma única finalidade: o ensino da palavra do Senhor. Graças a Deus pelas pessoas que têm visualizado, têm participado de nossos estudos. Aliás, queremos apelar mais uma vez para que você se inscreva em nosso canal. Se inscrevendo, você se torna um participante mais direto. Você pode fazer o seu comentário, a sua pergunta, aquela dúvida que, por acaso, você tiver naquele tema ou naqueles temas estudados. Você pode perguntar e nós estaremos dando aquela resposta bíblica. Compartilhe também. Compartilhando, você fará com que mais pessoas participem no nosso canal e assim o YouTube vai divulgar mais o nosso ministério, o nosso canal. Por falar nisso, eu quero agradecer o meu grande amigo, pastor Geraldo Jacomini, ali em Bauru. Este irmão, num dia só, ele compartilhou nosso vídeo para 70 ou mais de 70 pessoas. Olha que trabalho magnífico. Pastor Jacomini, muito obrigado pela participação. Deus lhe abençoe. Eu repito, para que os demais sejam estimulados a fazer o mesmo. Num dia só, ele compartilhou o nosso vídeo para mais de 70 contatos. Imaginem, esses contatos dele vão compartilhar também. Isto esperamos que aconteça. E então, uma série de pessoas a mais, ou milhares de pessoas a mais, poderão participar do nosso ministério. Dê também o seu like, provando que você está gostando do nosso trabalho através da internet. Vamos continuar no nosso tema. Estamos falando sobre a mensagem que Pedro pregou no dia do Pentecoste. E como resultado, as pessoas foram tocadas, quebrantadas pela pregação, ao ouvir a pregação da palavra do Senhor, e foram até o pregador, ao mensageiro de Deus, e perguntou: que faremos, irmãos? Estes irmãos aí são os apóstolos. A pergunta foi dirigida a eles e a resposta foi pronta e precisa: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado
em nome de Jesus Cristo. E nós estamos aprendendo sobre, aliás, fazendo uma comparação entre aquilo que Pedro ensinou em Mateus 28, 19. A gente já aprendeu que não existe contradição nenhuma entre o que Pedro falou aqui sobre o batismo, que deve ser em nome de Jesus Cristo, e o que está escrito em Mateus 28, 19, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A gente já descobriu que o nome do Pai, que é um título de Deus, o nome do Filho, um título, outro título, nome do Filho, aquele homem que batalhou aqui na terra ensinando, pregando, expulsando os demônios e foi crucificado, morto e ressuscitado e ascendeu aos céus. Este Filho é Jesus. Espírito Santo, de onde vem unção, aquele que unge. Espírito Santo, de onde surge ungido, Cristo. Outro título. Então, quando Pedro falou, batizando em nome de Jesus Cristo, na realidade não é contraditório aos títulos que aparecem em Mateus 28, 19, até porque dentro do próprio sermão o apóstolo Pedro disse: sabei com certeza, ó casa de Israel, aquele Jesus que vocês crucificaram, aquele homem, Deus fez dele Senhor e Cristo. Então, Senhor Jesus Cristo. É claro, aliás, é bom saber que batismo, o primeiro batismo que aconteceu fora da fórmula apostólica em nome de Jesus Cristo foi no finalzinho do primeiro século. Note que os desvios começaram a surgir logo cedo, ainda na era apostólica. No final do primeiro século começou os desvios quanto à idade. Foi nesse período que surgiu o primeiro batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É incrível o bispo que introduziu esta fórmula, que começou, ele foi prepotente, além dele batizar em nome da Trindade, que ainda não existia no sentido sistematização, pois ela só surgiu no século IV. Ele, além de passar a esta prática, ele proibiu que no campo de ação dele se batizasse em nome de Jesus Cristo. Veja, este era radical, prepotente contra os princípios apostólicos. Mas ele, o batismo em nome da Trindade, surgiu de uma maneira, passou a ser praticado de uma maneira ortodoxa a partir
da sistematização, conforme já falamos, da doutrina da Trindade. Ali, naquele primeiro concílio ecumênico, aliás, convocado por um imperador romano, veja que ridículo, veja o caminho de apostasia escriturística que a igreja logo cedo começou a tomar. Foi convocado aquele concílio em Nicéia no ano 325 pelo imperador romano. Ao invés de uma autoridade eclesiástica convocar o concílio, foi uma autoridade romana. Mas a sistematização completa mesmo veio no segundo concílio em 381, já pelo imperador Teodósio. E esse foi ainda mais duro, que, além de convocar o concílio, ele oficializou uma denominação, isto é, esta denominação que se chama, aliás, acostumou-se a chamar denominação de igreja, se tornou a igreja oficial do império. Afinal, até tendo parte do seu título denominacional, o termo romana. Foi este imperador que oficializou essa denominação e, além disso, foi no período dele que se declarou que quem não praticasse o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quem não cresce na doutrina da Trindade era considerado herege, era considerado pregador de uma heresia, era considerado seita. Nesse período, então, começou uma grande perseguição com aqueles que se opuseram à linha ortodoxa. Isto é, a maioria creu. Aliás, creu não. A maioria se submeteu à doutrina criada, pois não se submeter a este princípio romano significaria ser uma seita e ser perseguido, como foram aqueles que se mantiveram fiéis à doutrina apostólica. A gente tem que encerrar o vídeo por hoje, mas vamos continuar ainda aprendendo lições neste tema magnífico. Fiquem na bênção e na graça do Senhor. Amém e amém.